Jorge Elahá, algum comentário antes do vídeo da Cris sobre o tema da noite? Claro. Eu vou me permitir fazer um spoiler de um filme, mas o filme já é tão antigo que já não vai ser mais um spoiler. Acho que todo mundo já assistiu o filme O Sexto Sentido. História daquele garotinho que tem um psiquiatra que o acompanha na história inteira. E quando chega numa das cenas finais do filme, é que você vai descobrir que o psiquiatra está desencarnado. Não é? É no final que você vem acompanhando a história dentro de uma determinada perspectiva e, de repente, ocorre uma reviravolta na história, e tudo vira de ponta cabeça. Então, plot twist, reviravolta do enredo. É exatamente isso, Gilberto. O plot twist é quando você tem um filme, o filme vem dentro de uma certa narrativa, você está esperando que aquilo seja, e no final, quando você chega no final do filme Psicose, você descobre que a mãe era ele. Né? Ele era a mãe. Quando você descobre que o psiquiatra estava desencarnado. Isso chama-se plot twist. Nosso texto de hoje tem um plot twist aqui. Por quê? Porque nós vamos hoje, para quem está meio perdido, nós vamos hoje trabalhar o encerramento do terceiro do capítulo sobre o horizonte, meu Deus, horizonte agrícola, as partes 3 e 4 do horizonte agrícola, que é do livro do Herculano. Nós estamos dando 3 obras juntos, que é O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, o livro Afinal, Quem Somos, de Pedro Granja, e o Depois da Morte, de Leon Denis, do menino Leon, que fez com 31 anos aquela obra. É verdade. Um absurdo, mas tudo bem. Então, a gente estuda essas 3 obras aí. E a cada live a gente vai para um lado, vai para o outro, mas fazendo como se fosse uma trança, que a gente vai pegando as 3 pernas da trança e vai construindo esse tecido. Hoje nós não veremos Pedro Granja, hoje nós não veremos Denis. Nós vamos trabalhar o pensamento de Herculano, fechando o capítulo sobre o horizonte agrícola, os tópicos 3 e 4, que é o encerramento. Aí, na próxima live, a gente se descola desse horizonte agrícola e vai para o horizonte já ligado aos aspectos já do horizonte oracular, do mediunidade oracular, o horizonte já mais civilizado, com outras perspectivas. A gente vai entrar na cultura grega e aí o negócio começar a ficar mais complicado, mas isso é mais para frente. Então, hoje a gente vai trabalhar esse encerramento. E o que a gente vai encontrar nesse texto de Herculano? Herculano faz uma leitura desapaixonada. Então, ele veio construindo, desde o período pré-histórico, a edificação da fé, das crenças, das verdades espirituais, e veio nos ajudando a desenhar como que a fé se estabeleceu, como que a fé se construiu, como que tudo foi se edificando em termos da história do pensamento religioso. Hoje, nós vamos chegar num local em que ele vai fazer uma fratura nessa história, ele vai eviscerar problemas da fé e ele vai trabalhar assuntos até desconfortáveis pela forma como ele vai tratar a forma sincrética com que os conhecimentos espirituais se mesclaram na construção do ideário religioso da humanidade. Então, nós vamos ter aqui uma discussão de síncrese. Qual é a diferença entre síncrese e síntese? Síntese é você pegar um conjunto de teses. Então, você tem várias teses. Você tem tese, você tem a antítese, que é a antitese, a negação da tese. Você costura as teses com a antitese e você dialoga essas teses com as antiteses e chega na sintese, que é a síntese. A síntese é o resumo organizado do conhecimento. Então, tem um monte de teses,
e um monte de antíteses. Eu coloco essas teses e as antíteses para dialogar e vou dizer, não, isso aqui não, isso aqui tá. Essa não cabe, essa não cabe. E aí, na organização lógica desses assuntos, eu consigo colocar um todo harmônico, criando a chamada síntese. O conhecimento espírita é um conhecimento sintético, ou seja, Kardec pegou teses e antíteses e foi trabalhando até a construção de um todo harmônico, no qual os conteúdos apresentados eles dialogam entre si sem colisão. Isso chama-se síntese. Mas existe uma outra forma de produção de conhecimento chamada síncrese. Síncrese. A síncrese difere da síntese porque ela pega as teses, pega as antíteses e diz, olha, eu não vou discutir vocês, não. Me dá aqui, você bota tudo dentro do mesmo saco, não dialoga aonde que você tem razão ou deixa de ter, aonde que colide, e diz assim, não, eu convivo muito bem com as colisões. Eu não me questiono e vai tudo bem. Aí gera o sincretismo. A síncrese gera o sincretismo, que é a convivência pacífica na cabeça das criaturas de coisas que não se conjugam. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo de síncrese. A pessoa diz assim, eu participo de uma religião que acredita na ressurreição, que tem a ressurreição como fé, e eu acredito na ressurreição, eu tenho fé na ressurreição, mas, ao mesmo tempo que eu tenho fé na ressurreição, eu gosto do espiritismo, eu acho que a reencarnação está certa. Aí você diz, não, peraí, como assim? Não, eu acho que a reencarnação é muito lógica. E a ressurreição? Não, a ressurreição é da minha fé, né? A minha fé diz que é a ressurreição. Então... Mas uma coisa não vai combinar com a outra. Não faz pergunta difícil. Não me confunde. Eu entendo assim. E na cabeça do pensamento sincrético, a gente tem isso de maneira muito clara. Ela eu ia falar isso. Desculpe te cortar, mas é Brasil. Isso que você está falando, isso é Brasil. Isso é a religiosidade do brasileiro. Né, nesse grande caldeirão, né? Aliás, isso já vimos, né, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Quando vocês brincavam comigo, quando eu usava a palavra amálgama. Amálgama. Não é? É a síncrese. É isso. É uma síncrese. Mas continua aí, é só para enaltecer o Brasil que eu entrei aqui. Então, você quer ver uma prática brasileira de síncrese? E eu não estou criticando, só para a gente observar. Os filhos de Gandhi, lá na Bahia. Eles são filhos de Gandhi. Gandhi vem da cultura hindu. Eles saem de turbante, que não tem nada a ver conosco. Mas eles são filhos de Gandhi. Eles saem como filhos de Gandhi numa oferenda do culto afro, que não tem nada a ver com a Índia, para lavar as escadarias da igreja que é católica. Explica isso para um cara de fora. Explica. Não tem condição de você entender um negócio desse. Você vai lavar a escadaria de uma igreja que é católica num culto afro vestido com referências hindus. Meu Deus, sei lá como é que é isso. Isso é síncrese. Então, nesse texto de hoje, o que o Herculano vai nos resgatar são as contradições sincréticas que a gente trombou ao longo da história e que a gente saiu tentando agasalhar as verdades conflitantes para chegar a um entendimento que pudesse acomodar dentro de nós atavismos religiosos que eu não queria largar junto com novas verdades. Então, eu digo, olha, se eu for pensar muito seriamente sobre isso, eu vou ter que arrancar esse outro. Eu não quero arrancar. Então, eu quero deixar esse, acomodar o outro, mas eles vão sentar, vão ficar quietinhos aqui, porque se forem dialogar, eles vão entrar em rota de colisão, porque eles são contraditórios entre si. E é o que ele vai trabalhar no texto, quando ele vai trazer para nós os mitos que surgiram na sequência do pensamento humano e que essa sequência acabou produzindo, dando material para a descrença. Isso que é o louco, quer dizer, a construção da crença alimentou a descrença,
porque as crenças eram tão absurdas, as crenças começaram a entrar por um terreno tão surreal, tão imaginária, tão fora daquilo que seria o razoável, que deu margem para que a descrença se montasse sobre a crença, para dizer, mas isso é muito estranho. E ele vai trazer aqui, num primeiro momento, a discussão sobre a figura de Osíris, que foi morto, destruído, esmagado, moído e depois voltou, porque Osíris, o deus egípcio, ele é uma múmia. Pode olhar que ele é uma múmia. Ele é uma múmia, mas só que é uma múmia que voltou da morte para a vida. E aí, tudo isso, os que são contrários à ideia da religiosidade vão criticar, não é? Como é que Osíris sai e volta? A mesma coisa nós vamos encontrar na relação de Osíris com as águas. E essa relação dele com as águas tem a ver também com o judaísmo, com o islamismo. Em todas as religiões existem as oblações, que é lavar. Então, você lava as mãos. Os judeus têm uma prática chamada mikveh, onde você faz um ritual de limpeza. O pensamento de mikveh é lá da Torá, isso existe, ou seja, o cara está cheio de pecado, ele vai para a sinagoga, ele entra numa piscina, e a piscina lava ele, e assim como água corrente lava o corpo, eles não têm muito hábito, né, de ter água em abundância, então é muito representativo a água. Na Amazônia, é água para todo lado, não ia ter muita representatividade, mas lá você tem um rio, você tem a água que corre, ela é, na verdade, mikveh, é uma prática judaica. As sinagogas, elas costumam ter, as mais antigas, né, o local da mikveh. Quando João o Batista faz aquele negócio que entra no Rio Jordão, aquilo é mikveh, não tem nada de novo. Aquilo é mikveh. Tem algumas culturas que chamam mikveh, outras chamam mikvah. Tanto faz, mikveh, mikvah, é tudo a mesma coisa. Então, é uma piscina onde você entra, ou seja, há uma relação do Senhor com a água. A Denise Conte está lembrando que no islamismo os homens lavam os pés antes de entrar na mesquita. É verdade, tem um local externo onde eles se lavam. Por quê? Estão no deserto, num local cheio de poeira, então, para entrar, para falar com Deus, você lava as mãos. Na mesquita, você não entra calçado, não se entra na igreja católica. Você tira o chapéu para entrar na igreja, mas não tira o sapato. Tira o chapéu. O judeu não tira o sapato, mas ele põe o chapéu. Que o judeu põe, o católico tira, o judeu põe, mas entra calçado. Na mesquita, tira o sapato. O chão da mesquita é todo atapetado e você não entra. É uma desonra você entrar pisando, trazendo a poeira de fora para dentro do templo. Então você tira os sapatos e você entra só de meia. Agora, Elahá, alguma relação com o fato também de lavarem a escada do Senhor do Bonfim? Pois é, né? Que a limpeza. E o que é mais interessante, né? Os filhos de Gandhi, eles vêm carregando a água na cabeça. Sim. Não é nenhuma torneira que tem lá perto, eles vêm de longe, na procissão, carregando a água na cabeça, para lavar. A escada da igreja do Senhor do Bonfim, que é católica, né? Que é católica. E que fica fechada, tá? O padre fecha, eles lavam só a escadaria. Vocês me fizeram lembrar, ao comentarem de água, de uma psicografia de Emmanuel, por Chico Xavier, agora eu não vou me recordar o nome, mas me lembro do teor dela, quando ele compara a mediunidade com a água, e aí ele usa a figura da cachoeira, e dizendo do potencial que é esse verter da água. E aí ele compara a educação mediúnica com a engenharia humana, que teve a competência e soube controlar a força da água que cai, por exemplo, de uma cachoeira, canalizando essa energia para algo voltado para o bem comum. Então, é interessante porque a gente vai ver a simbologia da água
Elahá, como você vinha falando, em todas as culturas. E a água sempre associada à energia, à força e a um momento de purificação, de mudança de estado. Então, a água está permeando isso. Sim, quando o mundo estava cheio de pecado, o que fez Deus para limpar o mundo do pecado quando Noé estava conosco? Exatamente. Inundou para uma mudança de estado. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Então, assim, a água, ela está no ideário humano como um símbolo de limpeza, de tudo isso aí. E ele vai resgatar. E aí, o que o Herculano faz? Ele faz esse passeio nessa discussão das águas, de Osíris, o Deus de Israel, que também está muito relacionado com esses aspectos, João Batista relacionado com todas essas questões, buscando para nós essa conexão do mecanismo da vida com a limpeza. E ele vai mostrando como que existe a preocupação com a pureza na relação do homem com o divino. E aí vai aparecer uma imagem que é recorrente nas religiões, que das mulheres virgens, né? As mulheres virgens que são capazes de oferecer, darem à luz a seres divinais. E há uma curiosidade, o professor Severino Celestino, comentando sobre essa questão, existe na profecia de Isaías, né, que diz que Jesus nasceria de uma virgem. Na verdade, ele nasceria de uma jovem. O texto que está lá é que ele seria filho de uma jovem. Só que naquela época, era sinônimo. Solteiro, jovem e virgem era sinônimo. Porque se você era jovem, você era virgem. Se você era jovem, você era solteira. Então, acaba que a palavra diz que nasceria de uma jovem e, por extensão, nasce de uma virgem. E era de uma jovem. Além do que, nós temos um livro também do Herculano chamado Filósofos, uma obra de Herculano. E aí tem um capítulo para cada filósofo. Aí eu tenho um capítulo lá que diz assim: e então, conforme a profecia, uma mulher ainda virgem recebeu a divina missão de encarnar um Deus. E ela, então, ficando grávida, permitiu com que a divindade nascesse entre nós, e então nasceu Pitágoras. Pitágoras, na concepção grega, também teria nascido de uma mulher virgem. Agora, um detalhe sobre a mãe de Pitágoras. Detalhe, hein? Olha o detalhe. Pitágoras nasceu na ilha de Samos. Quem nasce na ilha de Samos, se for homem, é um sâmio. E se for uma mulher, é uma sâmia. Então, lá diz assim, e uma sâmia virgem deu origem a Pitágoras. Está lá no texto. Por quê? Porque era do ideário humano que as coisas fossem dessa forma. Então, esse capítulo, eu falo que é um plot twist, porque ele vai promover um processo de desconstrução das crenças. Até então, as pecinhas estavam se encaixando, estavam se acomodando, e nós estamos construindo um edifício. E esse momento do capítulo, ele bate, desconstrói, diz, rapaz, muitas das coisas que a gente crê são fruto de processos de sincretismo com outras doutrinas. É o sincretismo que vai trazendo as conexões. Aí ele vai falar sobre a questão do pão e do vinho, que eram práticas gregas. O deus Dionísio, que era o deus Baco, né? Na visão romana, Dionísio tinha os bacanais, que eram as celebrações em homenagem a ele, era o deus do vinho, o deus da alegria, e as celebrações tinham pão e tinham vinho, que eram as celebrações, e isso vai se apresentar dentro da alegria da ressurreição. Então, começa a ter uns trançados entre determinadas experiências que a gente vai tendo das religiões primitivas que vão acontecendo. E o próprio Deus de Israel, né? O próprio Deus de Israel é um Deus que também tem as suas condições sincréticas com os conhecimentos de outros deuses.
Então, se você... Tem até uns estudos que o pessoal faz, que as 10 pragas do Egito se relacionavam a cada um dos deuses egípcios. Aí tem... Por que tem água transforma em sangue? Porque tinha um deus egípcio que fazia... Por que as rãs... Então, ele vai trabalhando cada uma das profecias na desconstrução. E a última das pragas, Rocha, escuridão, era contra o mais poderoso dos deuses, que era Ra, o deus Sol. E aí ele vence o Sol, ou seja, o Deus de Israel, destrona Ra, porque ficou escuro por vários dias. Então, cadê a força do Deus Ra, que era o Deus poderoso? Então, há uns estudos que pegam cada praga do Egito e conecta com um Deus egípcio, provando que era uma resposta do Deus de Israel, destronando todo o panteão egípcio dentro dessa perspectiva. E aí, o capítulo vai nos entregar exatamente toda essa reflexão para que a gente se desembarace desses excessos de preocupação com textos, desses excessos de fundamentalismo que muitas vezes a gente encontra até mesmo nos arraiais espíritas, que as pessoas querem torturar os versículos bíblicos até eles confessarem que são espíritas. Enquanto eles não confessam, eles são torturados nas reuniões de estudo até alcançarem o objetivo. Nós não temos compromisso com esse material. Nosso compromisso com o texto bíblico é o mesmo que a gente tem com o Bhagavad Gita, com o Mahabharata, com os Vedas, com o Tripitaka, com a Cabala, com os corpos herméticos, com o que você quiser. São conhecimentos espirituais, da onde a gente tem que retirar as lições. E aí eu recomendo a leitura da pergunta 627 do Livro dos Espíritos, já comentei aqui outras vezes, que a gente se aproxime dos conhecimentos espirituais das outras doutrinas, porque grandes conhecimentos ali são encontrados. E aí, esse momento da obra é um momento em que Herculano fica muito parecido com o Leon Denis do livro Cristianismo e Espiritismo. No livro Cristianismo e Espiritismo, é uma leitura totalmente desapaixonada do cristianismo que Leon Denis faz. Não sou obrigado a acreditar no que está aí dentro. Eu só quero o conteúdo moral. O resto, as outras partes, eu não vou ficar querendo me justificar. Não, mas ele falou essa palavra aqui. Cara, se a palavra não encaixa, deixa por conta das mudanças, deixa por conta das possíveis adulterações que o texto sofreu. E aí, até nos assusta, porque a maneira desapaixonada com que Herculano trata as questões religiosas promove em nós até um certo choque, porque a gente está vindo dentro de uma ideia, não, isso tem sentido. Aí ele vem e derruba todo o edifício construído. Tome cuidado com o sincretismo que se fundou nas religiões antigas e que nós herdamos como se fossem verdades absolutas. É isso aí. E aí, Elahá, diante disso tudo que você está falando, aí vem o vídeo da Cris falando isso tudo e também, além de todo esse conhecimento, tem toda uma emoção que vai dar um nozinho aqui na gente. Vamos ao vídeo, aí depois vocês continuem comentando sobre isso. Vamos lá ver. A fé ingênua, imposta pela autoridade e a tradição, derrete-se como cera frágil ao fogo da razão. Um atestado de todos os tempos, uma realidade pungente para nós que vivenciamos hoje as claridades da doutrina espírita. Fé raciocinada que enfrenta serenamente a análise da história. Nos diz com muita propriedade Herculano Pires. Assim como a fé necessita da luz da razão, esta luz, por sua vez, necessita do pavio da fé. Esse sentimento inato no homem, desde a era tribal, com um mito agrário que marcou profundamente o espírito humano nos rumos da civilização. Os mitos do horizonte agrícola,
apontam fatos que, a priori, parecem fenômenos imaginários, sobrenaturais, mas que fazem parte da dinâmica espiritual ainda não totalmente explicada pela ciência materialista e, às vezes, obtusa em sua vaidade, considerando inexistente o que ainda não consegue explicar. Osíris, filho da terra e do céu, típico deus agrário, ecoa ressurreição. Ele cresce, viceja, esplende e então é ceifado, retalhado ou moído e por fim enterrado. Mas da terra, como sementes, Osíris renasce para começar novo ciclo, semelhante ao anterior. Osíris é como o trigo. Osíris, deus fluvial, está ligado ao cultivo da terra com um elemento novo, a magia da água, a renovação da água pura, que serve para purificar a terra seca, estéril, poeirenta. A água que vivifica, restaura, renova. Agrário é também o mito da Virgem Mãe. A terra, deusa mãe, é virgem, antes e depois do parto, pois não sai maculada da fecundação, está sempre em estado de pureza. Fecundada pelo Deus celeste, floresce nas messes, embalando no seu colo materno o Messias, o Deus solar, que traz a luz, a vida e a fartura das colheitas. Na Grécia, em sua estética visual e espiritual, e para a mitologia romana profunda em significados, vamos encontrar a simbologia do pão e do vinho. O pão, a deusa Deméter, ou Ceres para os romanos, em contato com o vinho, Baco para os gregos, Dionísio para os romanos, é simbolizar a fecundação da matéria pelo poder do espírito. Nas cerimônias pagãs, o pão embebido em vinho. O espiritismo amplia horizontes, libertando-o do peso esmagador e circunscrito do horizonte agrícola, para conduzir-nos ao horizonte espiritual, que nos faculta largueza de compreensão em mesmo diapasão de amplitude do universo que habitamos. Na antiguidade, Yahvé, o Deus bíblico, e tantos outros deuses foram fruto da concepção do horizonte agrícola. Deuses sincréticos que misturavam características da natureza humana e divinas. Na atualidade, nosso desafio é a comunhão com um Deus único, o Criador, o Pai universal, em espírito e verdade. No solo do judaísmo, encontramos as raízes. No cristianismo, a seiva da verdade que robusteceu e, por fim, com o espiritismo, as copas frondosas, oferta-nos os frutos maduros que aliviam a fome de justiça e a sede de luz. Assim como a ideia de Deus evoluiu com os homens, desde a litolatria até as formas mitológicas e destas a concepção espiritual que hoje aceitamos, assim também os princípios e os postulados bíblicos vão atingir sua verdadeira expressão nos evangelhos e, por fim, sua espiritualização no espiritismo. E nós, viajores do tempo, testemunhas da história e artífices da evolução. Afinal, somos um espírito no tempo.
Eu só tenho 7 palavras para dizer. 7 palavras. Sai deste corpo que não te pertence. Cris, que espetáculo de síntese. Isso aqui é síntese, não é síncrese. Pegar o conteúdo e mostrar o quanto que nós realmente é sem palavras. Realmente, Cris, é impressionante. É impressionante. Como que você consegue sintetizar em tão poucos minutos tanta verdade daquilo que Herculano colocou? Ficou maravilhosa. Ficou maravilhoso. Da onde saiu esse texto, essa música? As imagens. As imagens. Como que é esse processo, Chris Brooks? Ai, meus amigos, eu fico buscando a essência daquilo que a gente quer ecoar, né? E aí a gente tem mestres como Herculano Pires, que traduzem tão lindamente a essência, né? A verdade. E aquilo um pouco do que Elahá nos falava, né, na introdução do programa, essa verdade ela está oculta, né, mas presente ao mesmo tempo ao longo da história da humanidade. Essa doutrina secreta que se faz transversal e que se fez transversal por todas as religiões, porque a gente fala de sincretismo, mas esse sincretismo nada mais é do que talvez uma iniciativa não tão potentosa, porque os homens ainda não são tão potentosos, de traduzir essa unidade que é divina. Então, é como se nós olhássemos só as facetas dessa mesma verdade, que é transversal através do tempo e que presenteou as diversas civilizações da humanidade, né? E quando Herculano nos fala, né, que esse sincretismo ele acabou por desacreditar a religiosidade e esse sentimento inato que é a religião no homem, né, essa noção de criatura para com o Criador, a gente vai encontrar em Kardec, no século XIX, né, a copa dessa grande árvore, nos entregando os frutos da revelação, os frutos da terceira revelação, que nos ajuda a descortinar até o âmago essa verdade, porque nos presenteia a possibilidade de intercomunicação entre a dinâmica material e a dinâmica espiritual. Quando o homem pensar, quando o homem se comportar, entendendo esse binômio espiritual, material, nós seremos viajores do tempo com mais amplitude de voo. Eu acho que é isso. E a síntese é por conta dos quase 45 anos aí de jornalismo, né? Então, o que eu quero destacar aqui, que é uma coisa que o movimento espírita não faz, é essa leitura desapaixonada do aspecto religioso, sabe? De certa forma, a gente, ao longo das décadas, fez uma aproximação até excessiva dos aspectos religiosos, conforme Kardec previa. Na Revista Espírita de dezembro de 1863, Kardec antevê, naquela época, que o espiritismo se tornaria uma religião, que as pessoas fariam dele um instrumento de culto. O que Kardec diz? Eu antevejo que o espiritismo no futuro será transformado como um objeto de culto, em que as pessoas, num processo até de síncrese, vão olhar para a forma religiosa como nós lidamos, que você vai para um templo religioso, onde você assiste uma pregação, então a gente faz os correlatos. Eu tenho um templo, eu vou ter um local de ir. Eu tenho a homilia, eu vou ter uma palestra. Eu tenho a hóstia, eu vou ter o passe. Eu tenho o inferno, aí eu vou ter o umbral. Aí a gente vai fazendo um depara nisso
e cria uma capa dentro da doutrina espírita em que o aspecto religioso ele se apresenta como se ele fosse verdadeiramente assemelhado àquilo que as outras doutrinas que são fundamentalistas já tiveram no passado. E o nosso objetivo com a doutrina espírita é ter uma leitura desapaixonada de religião. E eu não estou dizendo para a gente descrer. Não, ao contrário, é para a gente crer ainda mais. Crer não somente na figura de Jesus, mas nos outros iluminados que também são interessantes. Outro dia eu tive que fazer uma live e aí eu aproveitei, a live era sobre... Foi até ontem que ela passou, gravei, essa live foi gravada. Que era sobre a questão da evolução e o sofrimento, um negócio assim, causa das aflições, uma coisa desse tipo, nem me lembro mais. E aí eu usei o Buda. E quando eu terminei, o rapaz estava gravando e disse, cara, a gente nunca falou de Buda na nossa casa, nós não estudamos nada sobre ele. E outra, existe uma preocupação muito grande na nossa instituição de só falar daquilo que Jesus falou. Você trazer um estudo apoiado no pensamento búdico, para nós, é uma novidade imensa. E a gente aqui transita, vai no Krishna, vai no Buda, aí vai no Hermes e volta, vai em Jesus, corre lá nos Vedas e fica brincando num canto, no outro, sabe? Descobrindo a doutrina secreta, que é única, e mostrando como ela atravessa as culturas e o tempo, de forma desapaixonada, isso é muito importante. Então, quando o Herculano, que é o metro que melhor mediu Kardec, segundo Emmanuel, quando Emmanuel se aproxima da doutrina espírita e faz essa leitura, colocando sobre a mesa a necessidade de nós termos criticidade, até mesmo nos argumentos de fé do cristianismo, quando ele diz assim, olha, nós temos uma deusa da agricultura na Grécia, Ceres em Roma, Deméter na Grécia, que trabalhava a questão das colheitas, né? A mãe de Perséfone. Então, Ceres, mãe de Perséfone, tinha toda uma preocupação em produzir as estações do ano, quando Perséfone voltava do seu encontro com Hades, aquela coisa toda. E aí você puxa isso para trazer o pão, aí puxa o vinho, aí a pessoa diz, não, mas peraí, no Evangelho está dito que Jesus pegou o pão e o vinho. Como é que fica? Pegou ou não pegou? E aí, pega ou não pega? Tem ou não tem isso? Aí você diz, não, mas isso é do judaísmo. Na cerimônia da Pêssah, existe pão sobre a mesa, existe vinho sobre a mesa, porque no Seder de Pêssah existem vários alimentos que serão comidos naquela noite. Hagefen, o vinho está presente, são 4 cálices de vinho que vai ser tomado. E também Lechem, que é pão. Então, tem Lechem e tem Hagefen, tem vinho e tem pão na ceia da Pêssah. Mas até onde essa presença das questões que trouxeram do judaísmo para cá não iluminaram o pensamento grego, não fizeram a construção do pensamento dos gregos, porque o judaísmo é mais antigo. Até onde as culturas não entraram em interferência uma nas outras, até onde a oferta do boi, como o Herculano fala, a oferenda do boi, o sacrifício do boi no Templo de Jerusalém, não está relacionado com o bezerro de ouro, que era um deus egípcio. Até onde você matar um boi não é matar a crença do deus egípcio. Está tudo entrelaçado. Só que é tudo entrelaçado e tem que ser desapaixonadamente lido. E ela... o que você está falando, só me permite uma pequena contribuição. Quando a gente olha para todas essas manifestações míticas, né, para todos os mitos de todas as civilizações, de todas as épocas, a gente vai perceber, né, Denise, que são filigranas que vão compondo um eixo de verdade.
E esse eixo de verdade, ele é transversal e ele perpassa os tempos. Porque a questão da virgindade, por exemplo, que é algo sensível, polêmico, e que a gente não quer especificamente tratar se o termo Virgem Maria em atendimento às passagens evangélicas, ou um atendimento mais lógico e racional, se coadunando com a lei natural, né, que é algo que o Espiritismo defende com propriedade em relação se houve ali um ato sexual ou não. A gente não está querendo discutir isso. Mas eu quero só pegar esse exemplo da virgindade, que também permeia vários mitos, como foi colocado por Herculano nesses 2 itens do capítulo de hoje, comparando a Terra como uma virgem que, apesar de fecundada pelo Deus maior, pelo divino, continua pura no sentido de oferta do alimento para seus filhos que a habitam. Então, é como se ela emprestasse o seu próprio útero para que a alimentação dos filhos da terra. Então, todas essas simbologias, elas vão se duplicar, elas vão se manifestar em várias civilizações, em vários momentos da história da humanidade. Precisa haver algum senso nisso. Não é à toa, não é por acaso. E é exatamente isso que Herculano defende. E aí, como escritor, né? E aí, como jornalista, né? O jornalista sempre vai abrir a sua matéria, né? No lead da matéria, a gente vai colocar ali os elementos mais importantes. Então, quem for reler, né, os 2 capítulos, os 2 itens que a gente está trabalhando hoje, a gente vai ver que Herculano, eu vou pegar minha colinha aqui, ele abre Elahá, Denise e todos. Ele abre dizendo isso sobre os mitos agrários, né, o item 3, e ele vai falar assim, a vida agrária, como já acentuamos, porque ele vem tratando da questão dos mitos e do homem agrário no item 1 e no item 2, desse 2º capítulo. Mas nesse item 3, quando ele vai abrir os mitos agrários propriamente ditos, ele fala assim, marcou profundamente o espírito humano em seu desenvolvimento nos rumos da civilização. Então, os mitos desse horizonte agrícola, que é exatamente o que a gente está tratando hoje, exercem ainda uma poderosa influência sobre o imaginário humano, sobre o nosso mundo, até os dias de hoje. Isso contribui para o descrédito das religiões, porque aí a ciência, é isso que você está falando, né, Lahá? Aí entra a ciência, isso está no lead, na cabeça do início do pensamento de Herculano para a gente hoje. A gente fica navegando nos mitos, né, e lidando com eles sem buscar o bom senso, né, da fé raciocinada e dar munição àqueles que querem questionar a crença, o descrédito das religiões, em face dos estudiosos de história e mais ainda, dos que tratam de mitologia. Mas lá na frente, aí vem um jeito até um quanto sátiro, né, de Herculano, que eu acho ótimo, essa ironia fina que ele possuía, de dizer assim, mas riam, podem rir, mas quem ri por último é quem ri melhor é quem ri por último. Querendo dizer que a doutrina espírita, com todo o seu arcabouço de elementos lógicos, iria coroar, iria compor a copa dessa árvore, né? Se o judaísmo foi a raiz, o espiritismo e a terceira revelação é a copa da árvore, e tivemos aí no meio o tronco, que foi o cristianismo primeiro. Mas olha só, Cris e Lahá, disso tudo, vocês não acham que a gente pode... São elementos que vão nos dando justamente para formar uma coluna vertebral diante disso tudo, que é a fé raciocinada? É isso, mas é exatamente isso. Né, Lahá? É isso dele. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Eu queria comentar aqui 4 pontos, rapidinho. Dentro dessa visão que a Denise está colocando aí, da coluna vertebral e tal, eu faço uma comparação dessa história do pensamento religioso com a evolução anímica.
Se você olhar a evolução anímica, ela não andou o tempo todo marchando assim, ascensionalmente, sem desvios. Teve momento em que surgiu um animal, esse animal degenerou, não foi, aí outro surgiu. Quer dizer, houve o processo de evolução. Quem olha, você vê a evolução levando até a construção do homem. Mas o que aconteceu no meio desse caminho? Quantos animais não aconteceram que, na verdade, não foram ensaios que deram certo no sentido da evolução? O livro A Caminho da Luz até fala dos ensaios teratológicos, as tentativas de construção de determinadas estruturas que não deram a condição de percepção disso. Então, esse era um ponto que eu quero comentar. 4. O segundo ponto que eu queria comentar é para algumas pessoas que possam estar perdidas, por que ele chama horizonte agrícola? É porque o horizonte anterior, que era o horizonte primitivo, ninguém conhecia ainda a agricultura, então o homem era nômade. Nós estamos no momento em que o homem descobriu a agricultura, então ele é sedentário. São as civilizações mais antigas que estão se estabelecendo na Terra para o domínio do território. Tá? Então, esse é por isso que é. Agora a gente vai para o próximo horizonte, que é o horizonte civilizado, onde vai acontecer agora a civilização greco-romana. Agora o negócio vai começar a ficar mais quente, porque vão entrar as sibilas, os oráculos, aquela coisa toda lá. Mas isso é para a próxima live. Então, é por isso que a gente está no horizonte agrícola. O terceiro ponto que eu queria discutir tem a ver com isso que a Cris estava comentando, que é sobre a descrença que surge em função da fé cega. Então, onde se apoiou a Revolução... Os iluministas, na verdade, não vou falar Revolução Francesa. Onde se apoiaram os iluministas para tornarem real a ideia de que a religião deveria ser combatida? No mito. Então, eles estavam num período bastante voltado para a racionalidade, e aí eles ridicularizavam a fé. Existem pensadores que se dedicaram a ridicularizar a fé. Um grande pensador nesse sentido é Feuerbach, que é um filósofo nascido no mesmo ano que Kardec, 1804. Em 1841, ele escreve uma obra que é a Crítica ao Cristianismo, em que ele desconstrói o cristianismo e chama o cristianismo de uma doença. Negócio de querer perdoar, querer viver com a pessoa que não te quer bem, fazer o bem a quem te quer fazer mal, isso é doença. Então, ele desconstrói o cristianismo por conta dos mitos, a ideia de um homem que voltou da morte. Ele pega todo o cristianismo e transforma como doença. E depois, 10 anos mais tarde, em 1851, ou seja, antes de O Livro dos Espíritos, ele publica uma segunda obra, A Crítica à Religião, em que ele vai desconstruir Deus e tudo mais. Primeiro, ele atacou só o cristianismo, fundamentalmente a visão cristã do século XIX. E na década seguinte, ele ataca o cerne das religiões. Então, ele é o grande impulsionador de todos os pensadores do século XIX que criticavam a religião. Ele é o primeiro a levantar a voz para criticar. E onde foi que Feuerbach se apoiou? No excesso de mito, na fé, chama a fé cega, até doído falar assim, né, ruim, mas na fé tradicional, na fé fundamentalista, na fé que pega um texto bíblico e diz, não, eu conheci uma senhora, é verdade, não estou mentindo, eu conheci uma senhora, ela dizia que a Terra era plana, ela dizia, a Terra não é redonda, a Terra é plana. E eu dizia, por que a senhora acha que a Terra é plana? Porque está na Bíblia está escrito que Deus soprou nos 4 cantos do mundo. Então, se soprou nos 4 cantos, evidentemente tem 4 cantos, se for redonda, não tem 4 cantos. Então, a partir daí, a Terra não pode ser redonda. Legal, né? Mas ela era assim. Ela era sogra de um amigo meu. O genro dela trabalhava comigo e ela era sogra dele. E a gente, às vezes, se encontrava e ela tinha assim, umas ideias incríveis. Uma vez eu conversei com um rapaz e ele falando sobre as coisas, eu peguei e disse, vem cá, como é que no cristianismo fala que essa geração não vai passar?
antes que essas palavras se cumpram. Já passou a geração toda. Já passou a geração toda, passou não sei quantas gerações. Então, alguma coisa está errada. Ou a geração não é a geração, deve ser alguma outra coisa, porque era a geração espiritual. Ou a geração não é a geração, ou o texto foi mexido, ou Jesus falou uma coisa que não se cumpriu. Qual é o certo? Ele me deu a resposta que eu nunca esqueci. Ele disse: o senhor tem certeza que da geração de Jesus não tem ninguém que esteja vivo? E se tiver uma pessoa que ainda não morreu? Em algum lugar do planeta, alguém que possa estar com 2000 anos. Não é possível que isso tenha? Eu disse: sim, é possível. É por isso que a geração não passou. Porque esse cara ainda não morreu. Ele está em algum lugar do planeta, a gente não sabe onde ele está, em algum lugar do planeta, um cara que ainda não morreu. Aí isso está certo, não tem nem razão. É isso mesmo, eu estou errado, está correto. Como é que eu vou discutir, né? Então, a terceira coisa que eu queria comentar é esse material que foi dado para os iluministas para que eles, então, fizessem a ruptura com o modelo religioso. E a última coisa que eu queria comentar é na história da Cabala. A história da Cabala conta que 4 rabinos tentaram conhecer a doutrina secreta. 4 rabinos: Ben Azai, Ben Zomar, Elisha Ben Abuia e Akiva. Ben Azai conheceu a doutrina secreta, ficou tão fascinado que ele ficou, na verdade, fascinado mesmo, ele enlouqueceu. E ele ficou fora do mundo. O segundo, chamado Ben Zomar, ele ficou tão desesperado com a doutrina secreta que ele não suportou as verdades espirituais por conta da vida que ele tinha. E ele enlouqueceu, porque ele olhava para o feito, já estava velhinho na minha idade, né? E aí, nessa hora, ele começou a perceber que, de repente, ele não tinha mais tempo para desfazer, então ele enlouquece. Mas eu quero falar do terceiro, chamado Elisha Ben Abuia. Olha o que aconteceu com Elisha Ben Abuia. Ele disse: eu quero conhecer a doutrina secreta. E em Cabala disse: eu entrei no Pardês. Quando Elisha Ben Abuia entra no Pardês, ele vem de uma doutrina judaica, né? Então ele tem regra para tudo: como é que põe o tefilim no braço, como é que faz não sei o quê, as orações, as rezas. Meu Deus, é tanta coisa, tanta regra. E na medida que ele vai entrando na doutrina secreta, que ele vai conhecendo as verdades espirituais, ele vai olhando para trás, mas isso não tem nada a ver. Não precisa isso. Então ele vai se despindo de todas as crenças que ele possuía. E o judaísmo diz, de repente não foi exatamente isso que aconteceu com ele, mas o judaísmo diz que quando ele conhece a doutrina secreta, ele perde a fé. Por quê? Porque ele desconstrói todo o universo de crença que ele tinha e diz: isso aí tudo é besteira. Então ele passou a ser um rebelde dentro da comunidade judaica, porque ele criticava todo mundo. Isso é besteira, rapaz. Por que guardar o sábado? Por que isso? Por que você tem que colocar essa roupa? Por que tem... Isso aí não precisa. Então ele entrou em rota de colisão frontal com a autoridade religiosa da época, e ele é proscrito. Ele é tão proscrito que o nome Elisha Ben Abuia nem aparece na história do judaísmo. Eles chamam o outro. É difícil se achar o nome dele. Eles apagaram o nome de Elisha Ben Abuia da história. Ele é uma pessoa importantíssima na história da Cabala, por ter sido aquele que, de repente, se defrontou com esses saberes e promoveu uma ruptura. Então, a gente não pode fazer, no contato com essas verdades, um movimento de negação, para não ficarmos debochados, para não ficarmos como algumas pessoas que, de posse do conhecimento espírita, ironizam as religiões, criticam a fé das outras criaturas, promovem todo um movimento de ridicularização mesmo da fé que as pessoas possuem, o que é uma ingenuidade, uma imaturidade muito grande. O próprio Buda dizia que a compaixão de entender que o outro está no outro estágio é fundamental para que a gente possa progredir. Então, aí, só essa contribuição que eu queria dar nessa leitura do processo de desconstrução, mas é uma desconstrução sem deboche.
é uma desconstrução respeitosa da fé, olhando os conceitos religiosos com toda a respeitabilidade que eles merecem, mas com a leitura crítica das coisas, sem ficar se abraçando com todas as frases, com todas as palavras e vírgulas que o texto possa ter, exatamente pela compreensão mais dilatada que a gente possa ter do que seja a verdadeira doutrina, ou seja, a doutrina secreta. E aí, Elahá, deixa eu só trazer aqui uma outra simbologia de uma outra personalidade, de uma outra personagem que eu quero poder apresentar para vocês, que talvez vocês não estejam acompanhando. A gente está desenvolvendo um trabalho de desdobramento de um livro chamado Cepé, o Guerreiro da Paz. Sei que a Elahá gosta muito dele também, e eu estou virando cada vez mais admiradora desse amigo espiritual. E exatamente sobre isso que o Elahá acabou de dizer, de nós respeitarmos a fé alheia, a gente acabou de também fazer um vídeo sobre um dos capítulos desse livro, onde esse amigo espiritual traz uma imagem belíssima, que eu gostaria de poder compartilhar com vocês, porque eu acho que casa com a temática do estudo daqui da noite de hoje. Cepé, que é um indígena, foi um grande herói da guerra guaranítica, hoje desencarnado, um dos espíritos que fazem parte do grupo da egrégora espiritual de Ismael, que também luta para preservar a missão espiritual do Brasil. Esse amigo espiritual, ele conta as suas narrativas, as suas vivências enquanto indígena no Brasil, nas missões, no sul do país. E Cepé, num contato que ele tinha com o pai adotivo dele, num momento do livro, e a gente traduz isso em vídeo, e eu acabei de editar esse vídeo hoje, por isso que a ideia está fresca na minha cabeça. Cepé vai falando da necessidade do respeito que se tem que ter com a fé alheia, com a religiosidade alheia. E aí ele comenta e compara em simbologia lindíssima. Ele pede para que nós imaginemos um bastão, um graveto que está incandescente na fogueira. Você tira esse graveto incandescente da fogueira e tenta, com a sua brasa, com o seu fervor religioso, com a sua brasa, você tenta tocar o gelo, o suposto gelo do coração alheio de um outro irmão de fé que não a sua. Então você pega esse graveto em brasa e tenta tocar o gelo do coração alheio. O que vai acontecer com esse graveto? Esse graveto vai instantaneamente apagar e virar um torrão de carvão. Sim. Enquanto isso, ele está mostrando ao pai adotivo dele, que era o jesuíta, da missão jesuítica, que enquanto ele fazia isso com o graveto que ele acabara de retirar da fogueira, ele verificava que o espelho do gelo que havia se acumulado ali naquela poção de água estava recebendo também, ao mesmo tempo, a incidência do sol. E esse sim, a luminosidade do sol tinha a potencialidade de derreter o gelo sem se apagar. Resumo, o Evangelho é para nós esse sol. O Evangelho que é Jesus. O Evangelho que são as suas máximas, que é esse cristianismo primeiro, que a doutrina espírita procura, né, através do movimento espírita, vivificar isso, mas que em essência é a mesma essência do cristianismo primeiro. Esse é o sol. E esse é o único potencial para derreter o gelo. Não é a nossa brasa que vai derreter o gelo, é o sol do Evangelho. Né? É o sol dessa tolerância, é o sol dessa magnanimidade, dessa divindade, desse Deus único. Né? Eu acho muito bonita, e essa coisa respeitosa que ela comparava e que na hora agora me veio a ideia de contar um pouquinho para vocês sobre Cepé, Guerreiro da Paz. Nossa, muito que bonito. lindo isso, Cris. Que lindo. Imagem bonita, eu ainda não né? vi esse vídeo, mas eu já estou imaginando.
essas reflexões, elas são muito importantes para nós, para que a gente tenha a leitura mais exata daquilo que a doutrina espírita nos coloca. Nós estamos vivendo um momento dentro do movimento espírita de uma aproximação muito grande dos textos religiosos e uma tentativa de sacralização excessiva desse material. Não estou dizendo para a gente ser desrespeitoso, mas a gente tem que tomar cuidado para que a gente não se aproxime desses textos como se eles fossem um manancial de material absolutamente concernente com a mensagem espírita. Você vai ver que, por exemplo, Emmanuel, quando trabalha os versículos que aparecem na série Fonte Viva, ele não pega todos. Ele pega um aqui e pega um outro lá. E não trabalha todos. E ele não trabalha de maneira sequencial versículos das cartas de Paulo. Ele pega um daqui e pega um de lá. Quando ele pega algum versículo mais polêmico, ele pega o versículo e dá uma visão mais espiritual do texto, e não uma visão mais literal do que o texto tem, que é uma interpretação que ele está fazendo. Mas é muito importante que a gente não queira pegar o texto e dizer assim, não, mas aqui está dito isso, e aí, como é que fica? E aí, como é que fica do jeito que está, uai? Por quê? O texto, os evangelhos, eles passaram por 7 etapas. 7. Etapa número 1, Jesus falava e não tinha nada escrito. Etapa 2, Jesus desencarnado, não tinha nada escrito. Etapa 3, Jesus desencarnado e os textos escritos por pessoas que a gente não sabe quem são. A gente atribui a Mateus, atribui a João, mas a gente não tem essa convicção. Ninguém tem essa certeza. A gente admite que, mas ninguém sabe. Essa seria uma terceira fase. A quarta fase é a fase na qual esse texto, que nós não sabemos quem escreveu, esse texto é replicado, copiado. Quem me garante que quem copiou tudo? Quem garante que a gente não tem nesses textos algum tipo de desvio das coisas que estavam na essência? Eu não sei nem se quem fez estava correto, não sei nem se quem fez é a pessoa a quem se atribui o texto. Esse texto foi copiado. Isso numa fase 4. Numa fase 5, esses textos são admitidos como sendo canônicos. Dos vários evangelhos, escolheu-se 4. E os outros, o que tem? Então, nós temos uma nova fase na qual o texto é admitido, sei lá se quando foi admitido, se pegaram os que eram mais legítimos ou não, se quem admitiu o legítimo pegou a cópia mais adequada, eu também não sei. Aí vem a fase 6, em que o texto passa 1000, eu disse 1000 anos sendo copiado dentro das instituições religiosas. Desde os anos 300 até 1320 e pouco, que é quando surge a imprensa. Então, são 1000 anos copiando. Tudo bem, era o texto que já estava canônico. Mas quem garante que esse texto canônico não teve nenhum tipo de adulteração? Depois vem a parte 7, na qual esse texto é impresso na prensa de Gutenberg e acaba acontecendo que ele, então, se padroniza. Mas essa padronização ainda vai encontrar fases posteriores, que são as fases das tradução da tradução. Para quem não sabe, a grande tradução da Bíblia para o português, de João Ferreira de Almeida, que todo mundo usa, ele traduziu do holandês. O texto saiu do original, foi para o holandês. E o João Ferreira de Almeida pegou do holandês e trouxe para o português. Ele não trouxe o original. Tem outras que vieram do original. A de Zamenhof, em Esperanto, sai do original para o Esperanto. A de João Ferreira de Almeida vem do holandês, tá? Só para a gente refletir sobre essas questões.
Não estou querendo desconstruir a importância do Evangelho, até porque as lições de Jesus estão ali. Tanto que Kardec, quando se debruça sobre isso, diz: vamos olhar os aspectos morais do Evangelho, que é o que nos importa. Senão a gente vai ficar aqui a noite inteira debatendo uma palavra no grego, no latim, não sei o quê, no hebraico, e perdendo tempo, e a nossa vida vivendo uma série de dramas, e eu querendo discutir a essencialidade de uma palavra no contexto hermenêutico de quando ela foi produzida. E a gente vai reeditar o farisaísmo, né? E o que a gente quer é deixar o farisaísmo para trás. Herculano fala disso no texto que ele nos entrega, que está sob o nosso olhar hoje. Ele fala isso em um dos parágrafos, eu até sublinhei aqui, ó. Quando não sabemos enxergar as linhas da evolução em seu desenvolvimento natural, ou seja, colocá-los, essas situações, dentro do seu próprio contexto, enxergamos apenas as aparentes contradições das coisas. Então, é buscar a essência. Buscar a essência. Entendermos, por exemplo, que o objeto de estudo da noite de hoje fala dos mitos agrários, dos mitos agrícolas, entendendo que essas pessoas começavam a se radicar na terra, vinham de uma experiência nômade e começavam a se radicar na terra. E quais eram as profissões? Eu estava pensando isso um pouquinho antes da gente se reunir aqui, entrar no ar. Quais eram as profissões nessa época? Né? Não tinha técnico da informação, não tinha muitas profissões que conhecemos como corriqueiras hoje em dia. A maior parte das profissões estavam voltadas para aquelas tarefas que garantiriam a sobrevivência das pessoas. Então, eram agricultores, eram tecelões, né, para fazer as tendas. Essenciais. As coisas essenciais da vida. Então, logicamente, que o cotidiano dessas pessoas buscaria no seu próprio imaginário a representação de deuses e de mitos que tivessem correlação com aquele cotidiano, né? Então, é o deus fluvial, porque era o rio que dava irrigação à terra, que fazia crescer a planta. Então, é outro contexto. Então, a gente não pode se debruçar no passado com o pensamento do presente, porque vai ficar desconexo. E é isso que Herculano quer dizer. Quer dizer, a gente ter essa sensibilidade de ler a história se transportando para aquele tempo, né? Entendendo aquelas demandas, entendendo aquelas visões e também fazendo a competência de ter a condição de entrelaçar tudo e desse tudo extrair a essência, que sempre vai se coadunar com a verdade. É isso. É tirar o espírito da letra, né? Tirar o espírito da letra. É perfeito, Denise, você resumiu aí. Olha a síntese. Mas, olha, todas essas coisas, elas são importantes que a gente tenha contato, sabe? Mas é importante que a gente também não se torne um Elisha Benabuia, que a gente vá para o reverso da medalha fazendo uma leitura debochada, crítica, senão a gente também vai entrar na leitura dos homens do século XVIII, virado para o XIX, na tentativa de ridicularizar tudo aquilo que seja argumento de fé. Então, a gente vai ler com respeito, mas sem a necessidade de converter em verdade todos os textos. Então, daqui a pouco a gente está achando que teve um dilúvio, que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, que a Torre de Babel chegou até lá em cima. Não dá para a gente... tem um momento no texto de Moisés que Josué tem que chegar numa batalha e ele não vai chegar no horário correto, porque ele vai chegar de noite. Ele tem que chegar de dia para combater. Então, ele para o exército e ordena que o sol fique parado 12 horas. E o sol fica parado no céu 12 horas e ele chega de dia, combate e vence. Né? Então, coisas assim, a gente precisa ter uma reflexão mais adequada sobre todas essas coisas. Jorge Larrat, nossa prece final? Faço sim, vamos orar? Divino Senhor, majestoso arquiteto de todas as coisas,
Os nossos corações se curvam diante da tua sabedoria e da imensidão de plenitudes de perfeição na qual as tuas leis estabeleceram o universo e nos apontou o Cristo planetário que temos. Gratidão, Senhor, por esse Espírito maravilhoso que nos tutela, que nos cuida e que há tantos milênios mobiliza seu exército de iluminados para que venham acender as tochas na escuridão da terra, para que aprendamos o caminho da luz. Nós te agradecemos, Senhor, nosso Deus. Nós te agradecemos, Jesus, pelo teu esforço. E a todos os iluminados que trouxeram o seu contributo da doutrina secreta, para que nós estivéssemos hoje aqui, reverenciando os conhecimentos milenares que nos iluminam o entendimento neste momento. Graças assim damos a todos eles e te pedimos, Senhor, abençoa a todo esse panteão maravilhoso dos grandes gênios espirituais que a Terra já conheceu. Obrigado, Senhor, por tudo e que as tuas bênçãos se derramem sobre as nossas vidas para que sejamos úteis ao mundo com as verdades que nos ofereces para conhecer. Não deixa que abandonemos o campo de serviço real no mundo, mas inspira-nos a cada vez mais utilizar todos esses saberes para a transformação do mundo em que vivemos. Graças assim te damos, Senhor, e te pedimos que nos abençoes e que nos protejas na grande tarefa de iluminarmos a nós mesmos.